A Europa está enfrentando uma crise econômica, social e política sem precedentes. Será que a cultura woke está acabando com a Europa? Em que fase do ciclo estamos? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre como o nominalismo de Guilherme de Ockham, passando pela Escola de Frankfurt e pela estratégia política de Gramsci, com a desconstrução da realidade objetiva, acabou abrindo espaço para esse relativismo que agora se manifesta no discurso woke. Então, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, já deixa o like, se inscreve no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, falando um pouco sobre as raízes filosóficas que nos levaram até aqui, a gente tem um pensador antigo, o Guilherme de Ockham, que criou esse conceito do nominalismo, ou seja, ele aboliu os universais. Ele diz que justiça, verdade e natureza humana não existem objetivamente, existem apenas indivíduos reais de carne e osso, mas esses universais que norteiam a nossa moralidade não existem. Isso abriu preceito, abriu caminho para vários problemas filosóficos. Então vamos passar um pouco aí ao longo do tempo e vamos chegar até o século XX com a Escola de Frankfurt e com Gramsci. Então Gramsci pegou essa ideia e transformou em uma estratégia política. Para ele, então, a hegemonia cultural era mais importante do que o poder econômico. E a solução seria controlar aí a cultura, a mídia e a educação para reformular a sociedade por dentro. Então, ao invés de fazer essa revolução marxista pegando em armas, uma revolução violenta, o Antônio Gramsci pensou em fazer uma revolução cultural. E também a gente teve a Escola de Frankfurt, famosa, aí bem conhecida, inclusive pela divulgação do Olavo de Carvalho sobre o assunto, com Adorno, Marcuse e Horkheimer, que acabaram refinando essas estratégias e defendendo que todas as estruturas sociais tradicionais eram formas de opressão que precisavam ser destruídas. E o que a gente vê hoje com a cultura woke? Exatamente essa destruição programada da cultura ocidental, da objetividade e da verdade. Bom, e quais são as consequências econômicas disso na Europa? A gente tem um foco excessivo em pautas identitárias e engenharia social que acabou gerando custos econômicos massivos. Então, 3 pontos, por exemplo, que acarretaram em relação à economia na Europa: a burocracia e a regulamentação excessivas aí, com políticas de ESG, diversidade, que acabaram implicando em ineficiência e aumento de custos. Desvalorização do mérito, então nada mais comum, nada mais natural do que contratar a melhor pessoa para aquela vaga, dado o que ela deve cumprir de tarefas. Mas hoje em dia, essas contratações passaram a ser baseadas na identidade ao invés da competência, reduzindo então a produtividade. E a gente vê também gastos públicos irresponsáveis, governos aumentando benefícios sociais sem uma base produtiva sustentável para financiá-los. E como o Thomas Sowell já alertava, então, políticas que tentam impor igualdade de resultados levam à destruição da eficiência econômica. Exatamente o que estamos vendo na Europa. Além disso, temos o problema da imigração e da desestruturação social. Então, a cultura woke, além de impactar negativamente na economia da Europa, também impacta na política migratória da Europa. Sob o argumento de inclusão, vários países implementaram políticas de migração descontrolada, ignorando a necessidade de integração social e cultural. Os efeitos, então: o aumento da criminalidade em países como Suécia, França, Alemanha, crise habitacional e sobrecarga nos sistemas de bem-estar social, conflitos internos, com a ascensão de movimentos nacionalistas e reações contra suas políticas. O Edmund Burke já dizia que uma sociedade que abandona suas tradições e valores está condenada à instabilidade. Então, toda aquela base moral que criou a sociedade europeia, os vários países da Europa, está sendo deturpada e está mudando muito rápido, e hoje em dia temos aí o ódio, a destruição dos valores culturais que acabaram formando a Europa, e a substituição da identidade nacional, então, por um ideal globalista que acabou deixando os países europeus vulneráveis e enfraquecidos. Contudo, dado todo esse cenário, a gente está vendo muito recentemente o declínio já da cultura woke e a reação popular. Ou é pelo menos isso que eu estou vendo. Coloquem nos comentários aí se vocês acham que a cultura woke já está declinando ou se ainda está em período de ascensão e é só um ciclo aí que pode voltar a aumentar no futuro. Bom, então existem alguns sinais de que essa era pode estar chegando
ao fim. A gente viu uma rejeição nas urnas de partidos conservadores e nacionalistas, então, crescendo na Europa, e isso aconteceu, por exemplo, na Itália, com a Giorgia Meloni, e também na Holanda. A gente vê essa crise econômica forçando o pragmatismo, então a gente tem uma inflação, uma dívida muito alta, e os governos, eles são obrigados a repensar políticas populistas. Talvez eles até não queiram, mas acaba não restando muitas alternativas. E empresas abandonando políticas woke. Então, corporações que adotaram essas agendas progressistas de forma agressiva acabaram sofrendo boicotes e quedas de receita. Então, a gente tem o exemplo da Bud Light nos Estados Unidos e vários outros. Então, como Olavo de Carvalho já dizia, a verdade não precisa de propaganda, a mentira sim. A gente viu uma mudança de governo nos Estados Unidos e a gente viu uma onda de reação em relação a essas medidas. Parece que esses filósofos criaram esse movimento de forma não natural. Muitas pessoas não estavam nem percebendo o que estava acontecendo, mas hoje em dia, com a informação descentralizada, as pessoas começaram a perceber o problema e o buraco em que elas estavam se metendo. A realidade econômica, então, e social está impondo limites ao experimento woke. E para fechar, então, papel da internet e o Bitcoin na reação contra o sistema. Diferente de outras épocas, hoje temos ferramentas para resistir ao controle ideológico. A internet centralizada permite acesso à informação verdadeira sem depender da mídia tradicional. Existe informação falsa na internet? Sim, existe informação falsa em qualquer lugar, mas hoje qualquer um pode pegar no celular, gravar um conteúdo e mostrar o que está acontecendo na realidade daqueles países. Nós não ficamos refém da mídia tradicional, que pode ser muito mais facilmente comprada por ser muito mais centralizada. A gente tem também, então, o Bitcoin desafiando o sistema financeiro estatal e permitindo que indivíduos protejam seu patrimônio contra políticas inflacionárias irresponsáveis. A gente sabe que a definição de inflação é expansão da base monetária e existe um limite máximo de 21 milhões de Bitcoins. Não tem como imprimir Bitcoins para financiar a cultura woke. Então, é certamente uma arma aí contra esse sistema mainstream. Então a frase "tempos fáceis criam homens fracos" nunca fez tanto sentido, mas com o colapso da cultura woke e a crise econômica se intensificando, a reação já comentou. Então, qual que é a opinião de vocês? Eu quero saber. Será que a cultura woke está realmente declinando? Estamos vendo uma mudança? Ou será que isso ainda vai demorar muito tempo? Eu, particularmente, costumo perceber que a gente, por ter aí o nosso tempo de vida de 70, 80 anos, a gente espera que as coisas aconteçam muito mais rápido, mas geralmente esses ciclos são muito longos. Então tem um livro, The Fate of Empires, que fala sobre os ciclos de ascensão e decadência dos impérios, e é muito interessante que os períodos de declínio dos impérios têm inflação, tem declínio moral, tem baixa fertilidade, que é muito parecido com o que a gente está vendo hoje, na Europa, em vários outros países, até aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mas geralmente esses ciclos são bem mais longos, demoram 2 séculos para mais. Então pode ser que a gente não veja tudo se concretizar. É tudo muito mais lento do que a gente espera, geralmente. Mas sim, parece que chegamos no ápice da cultura woke e pode ser que comece a reduzir com o tempo e com a informação descentralizada, com o Bitcoin. Não à toa, nós provavelmente vamos ver também ataques tanto à informação descentralizada, à internet, à liberdade de expressão, mas também ao Bitcoin. Então, é basicamente isso que eu estou percebendo. Coloquem nos comentários aí, fiquem à vontade e deixem um like, se inscrevam no canal. Vejo vocês então amanhã no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.